Aleluias, glórias a Deus. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Dá um glória a Deus aí bem alto para Jesus. Amém. Queria pedir ao irmão Dino, antes de eu ministrar, você só um pouquinho, santo para sempre. Ele louvou o santo para sempre. Bota alguma coisa aí combinando com santo aí. Eita glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Queremos dizer que Tu és santa. Levante sua mão. Você que veio nesta noite desejoso por Ele, querendo mais dEle, querendo mais dEle, Jesus. Aumenta, Deus, a Tua presença nesse lugar. Aumenta a Tua presença nesse lugar, Senhor. Aumenta a Tua presença aqui. Randa canta, randa ya chore, canta la manda has, ramanda has, sirinde canchoro manda has. A casa é tua, o povo é teu. Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Senhor Tu és santo. Deus, Santo Tu és. todo poderoso, Queremos a Tua santidade. Desejamos a Tua santidade, Jesus. Oh Deus, santo, aumenta a Tua presença. Tu Aumenta, és Jesus, santo, a Tua presença aqui, Pai. A Tua Senhor presença. Deus, Queremos todo poderoso, mais de Ti, Senhor. Mais de Ti nesse lugar. aquele que era, que é e que há de vir. Aumenta, Senhor, o nível da água aqui, papai. Vai aumentando. Vai aquele aumentando. Você que deseja mais de Deus. Você que deseja mais de Deus, diga assim: eu quero mais. E que há Pode de aumentar a Tua água. vir. Aumenta, Senhor. Aumenta as margens da Tua presença. Aquele vai que era, que é e que há de vir. Céus abertos aqui, Deus. Os céus se abrem. Aquele Céus que abertos aqui, era, Senhor. Céus que abertos aqui, Senhor. e que há Os céus de estão abertos vir. sobre a Tua casa, sobre o Teu povo. Declaramos céus abertos. Jesus. É tempo de transição, Senhor. É um novo tempo, Pai. E queremos Te dizer, Senhor, se a Tua presença não dá, se a Tua presença não dá para continuar, queremos mais, mais, mais de Ti, Senhor. Ativa a Tua presença. Vem ativar corações neste lugar. Vem colocar fome, sede, fome, sede pela Tua presença. Eu declaro uma igreja que compreende o poder da presença. Uma igreja que entende que não dá para prosseguir sem a presença do Senhor. Presença, presença, a presença do Senhor, querida. Deseje ela mais do que ouro, mais do que prata. Deseje o Senhor, tenha fome
Caminhe por Ele. que há Se mova por e Ele. que há de Deseje vir. Ele. Porque Ele quer te dar mais. Ele quer se revelar mais. Aquele que é, Aleluias. que é, Aleluia. e que há de Oh, vir. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Pode ministrar, Senhor. Eu não tenho nada, mas eu sei que o Senhor tem tudo para essa noite. E ministra os nossos corações. Ministra em nós, Senhor. Ninguém sairá daqui da mesma forma que adentrou. Ninguém sairá daqui da mesma forma que adentrou. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu queria convidar vocês para abrir no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 17. Queria iniciar liberando 3 palavras. O Espírito Santo me chacoalhou hoje, buscando o que Ele tinha para as nossas vidas. E eu queria já convidar você a fazer comigo um movimento aqui. Fale assim junto comigo: poço, fonte, rio. Eu sou uma possuidora, um possuidor de poço, de fonte e de rio que flui o rio de Deus. Gênesis 26, verso 17 diz assim: então Isaac partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar. E habitou lá. E tomou Isaac e cavou. Repete comigo. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou pelos nomes o que chamaram seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva. Amém? Quero convidar você a abrir agora em Josué, capítulo 16, capítulo 15, verso 19. E ela disse: dai-me uma bênção por meio desta terra seca. Dai-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Pode se assentar. Aqui no capítulo de Gênesis, onde nós acabamos de ler, conta sobre o interesse de Isaac. Fala sobre Isaac compreender a importância de ter água. E a Bíblia nos ensina que toda vez que ela estiver falando sobre água, ela está falando sobre a presença do Espírito Santo. Então, neste capítulo, neste verso que acabamos de ler, a gente percebe o interesse de Isaac em buscar a presença de Deus, de tornar a ter um poço aonde flua, aonde jorre água. E existe pessoas como Isaac, que eles são descendentes de pais, de pais espirituais ou pais biológicos, que um dia teve um poço
que saiu água. Mas quando chegou no seu tempo de você começar a realizar, filisteus adentraram e entulharam poços. E muitos, de nós, falando como igreja de Cristo, perderam o interesse, perderam a vontade, perderam o entendimento que sem água não dá para viver. Sem a presença de Deus não existe vida. E a Bíblia nos conta que Isaac era um homem de posse. Isaac era um homem descendente de Abraão, como a palavra do Senhor fala. Abraão, um homem de fé, onde o Senhor confiou, onde o Senhor entregou para eles as terras que mana leite e mel. E falou que seria com ele, aonde ele fosse, a bênção do Senhor estaria com ele. Então Isaac é um herdeiro de Abraão, um herdeiro das promessas. Isaac é alguém que carrega um legado de um pai de fé, de um pai aonde ele viu águas jorrarem. Mas, queridos, em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa história, talvez o poço, talvez o lugar onde jorre, o lugar onde você flui, o lugar aonde tudo coopera para você vencer, aonde tudo coopera para você, assim realizar, assim conquistar, para de derramar água. Mas o grande problema não é quando ele para. O grande problema é quando a igreja de Cristo não valoriza essa água e deixa os seus poços entulhados, não entende a importância de se pagar o preço para desentulhar, para pagar o preço de arrancar as pedras, de tirar tudo aquilo que está atrapalhando do caminho, para que a água volte a dar. Eu quero te dizer que precisamos entender a importância de ter a mentalidade de Isaac. Isaac aqui representa um homem de poço, um homem que herdou o poço, mas se comprometeu em manter o poço jorrando água, pagou o preço necessário para que isso permanecesse, para que os gados que ele recebeu, para que tudo aquilo que o seu pai deixou como herança para ele não morresse, para que não se acabasse, não se findasse. E muitas vezes, querido, eu e você nos encontramos em lugares, em problemas, em situações, seja ela qual for a área da sua vida, seja qual for, o problema que você percebe assim, está terra seca e não brota água. Quantas vezes não fazemos como Isaac? Não olhamos para os nossos pais da fé, não olhamos para a Bíblia, que é o nosso manual de fé, e começamos a entender como foi que os heróis da fé se moviam, porque Isaac começou a lembrar como era que o seu pai cavava a poça e assim manteve as riquezas, assim que Deus prometeu. E ele fez exatamente como seu pai. Ele passou pelas terras que seu pai passou. Ele começou a desentulhar os poços que o seu pai já tinha bebido água. Ele olhou para o pai e começou a lembrar o formato, o modelo, como é que desencava poço. Eu quero te dizer, talvez você não teve um pai biológico, você não teve uma mãe biológica que desencavou poço, que foi mulher de oração, mulher de jejum, mulher profeta, homem profeta. Mas eu quero te dizer que existe os pais da fé, existe paz na fé, existe os pais espirituais que você precisa olhar para ele, olhar para eles e ver exatamente como é os lugares que eles pisavam, os lugares que eles iam para poder encontrar água. Ei! Isaac é esse, o homem de poço, o homem obediente, o homem que valorizou a sua história, que valorizou aqueles que vieram antes dele e honrou.
não inventou um novo modelo, não inventou uma nova estratégia, não inventou um novo caminho. Ele se lembrou de que foi o seu pai e fez e passou por onde ele passou. Eu falei aqui que 3 palavras do Senhor me deu: poço, fonte e rio. Eu quero te dizer que Isaac representa aqueles que estão buscando desentulhar, estão buscando poços por uma causa, por uma preocupação. Aqueles que buscaram por fonte, aqueles que cavaram até por fonte, tinham outro tipo de preocupação. E aqueles que viveram um rio, que possuíram o rio de Deus, também tem outro tipo de preocupação. A preocupação daqueles que são representantes do poço, eles estão preocupados com seus gados, eles estão preocupados com seus recursos. Mas Deus mandou lhe dizer: não tem problema. Você pode até ser hoje, nesta noite, ter adentrado aqui como aquele que se assemelha como Isaac, alguém que busca só para poder alimentar as suas riquezas, alguém que só tem buscado água para alimentar os seus gados. Mas Deus mandou ele te dizer: não pare no poço, não pare no poço, não pare no poço, não pare no poço. Seja alguém que tenha poço, mas tenha fonte. Seja alguém que tenha poço, mas tenha fonte. E eu quero falar sobre Caleb, onde nós lemos aqui em Josué capítulo 15, verso 14, onde diz assim: Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak. Repete comigo: expulsou os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimar, Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debi, e foram antes o nome de Debi, Kiriat-Sefer. E disse Caleb: quem ferir Kiriat-Sefer e tomar ali, lhe darei a minha filha Cássia por mulher. Tomou, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Cássia por mulher. E sucedeu, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ele desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? Verso 19. E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e fontes superiores. Então Caleb, a representação de Caleb aqui para as nossas vidas é alguém que possui fontes, porque se ele tem para dar a filha dele é porque ele possuía. E para possuir fontes tem que ser corajoso. Para possuir fonte tem que entrar em um nível maior, tem que ser destemido, tem que expulsar gigante, tem que expulsar os inimigos e tem que possuir. Tem que ter um espírito intrépido. Eu quero te dizer, se você deseja sair daqui desta noite, apenas não sendo alguém que possui poço, mas sendo alguém que possui fontes. Se você deseja algo maior da parte do Senhor, se você é como Josué, como Caleb, que os seus filhos vão encontrar em você um lugar onde ele possa receber a herança de fonte. Eu quero te dizer que você precisa possuir o espírito de Caleb. Você precisa possuir a mentalidade de Caleb. Você precisa possuir as atitudes de Caleb. Ele não tinha fontes à toa. Ele não foi alguém que teve para dar a sua filha fontes à toa.
Sua filha recebeu uma terra seca. E eu quero te dizer o que é uma terra sem água. O que era uma terra sem água. O que é uma semente sem a água? Você pode ter terra, você pode ter semente, você pode ter até o que a tecnologia lhe oferece, fertilizante. Mas se você não tiver água, ela não brota de jeito nenhum. E sua filha fala: pai, tu me deste terra seca. Tu me deste terra seca. Me dá fontes. Me dá fonte. Cadê as filhas que podem dizer: Senhor, me dá fonte? Cadê os filhos que podem dizer nesta noite: Senhor, me dá fontes? E não dá só nenhuma dimensão só não, pai. Eu quero nas duas dimensões. Eu quero fluir bem na terra, eu quero fluir bem no céu. Então me dá fontes inferiores e superiores, vertical e na horizontal. Me dá fontes, Senhor, aonde flua a tua presença, aonde flua, pai, a tua glória, mas aonde eu flua nessa terra, aonde eu flua nos meus relacionamentos terrenos. A Cássia só recebeu terra, a Cássia só recebeu fontes, porque ela teve alguém na casa dela com um espírito aguerrido. A Bíblia nos conta quando Moisés manda Josué, Caleb e outros espias avistarem a terra prometida que Deus prometeu. A Bíblia nos conta que só Josué e Caleb teve a mentalidade do céu, que todos disseram: não, a terra é boa, mas tem gigante, eles vão nos engolir, somos como um gafanhoto. Eu não sei como você adentrou aqui nesta noite. Eu não sei se você adentrou dizendo: Senhor, a promessa é até grande, mas o gigante também é grande. E eu me vejo como um gafanhoto nessa guerra. Eu me vejo como alguém tão impossibilitado de herdar essa promessa. Deus está dizendo: tem vestes novas, tem um tempo novo para a sua vida. As mesmas vestes que eu coloquei em Josué, as mesmas vestes que eu coloquei em Caleb, eu também te dou, eu também te dou. Ei filha, eu também tenho essas vestes para você. Que vestes são essas? Vestes de homens e mulheres guerreiras, que entra dizendo: se Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu, não importa o tamanho das ameaças, não importa o tamanho da ameaça, não importa o tamanho do gigante, Deus está lhe dizendo: eu quero te fazer um possuidor, uma possuidora de fontes. Eu não quero que a tua geração encontre poços entulhados, mas eu quero promover para ti um legado onde você diz assim: meu filho e minha filha, meus netos e minhas netas, minha herança, minha família, eu tenho fonte. Eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte. Entenda isso. E os representantes da fonte são aqueles que estão preocupados com a sua descendência. Só busca, querido, quem se preocupa. Só guerreia quem está preocupado. Só entra na guerra quem está preocupado. Quem tem uma preocupação. Se você está nesse lugar de inércia, eu quero te dizer: comece a orar: Jesus, eu quero me preocupar. Eu quero me preocupar com minha casa. Eu quero me preocupar com minha família. Eu quero me preocupar com a história dos meus filhos. Eu quero me preocupar com o futuro dos meus filhos. Eu quero me procurar. Eu me gastarei para cavar até ter fonte. Até ter fonte. É até ter fonte. É até ter fonte, queridos. Se você deseja entregar águas
Se preocupe. Se preocupe. Busque a presença do Senhor. Não deixe a sua descendência encontrar poços. Tem gente que nem cavar cavou. Isaac desentulhou, porque Abraão cavou. Mas será que os nossos filhos vão precisar cavar? Será que você tem 10, 20, 30, 40, 50? Quanto tempo na presença do Senhor, na casa do Senhor? E será que sua descendência precisa cavar, desentulhar ou receber a fonte? Quem é você? Quem é você? Como você está hoje? Qual o seu cenário? Como você tem se movido? Como você tem se gastado? No seu dia, na sua semana, no seu mês. Eu quero te dizer que a sua descendência depende de quanto você está disposto a cavar. Alguém precisa cavar. Alguém precisa cavar. Você me entende aqui nessa noite? Alguém precisa cavar. Alguém precisa cavar. E à medida que você cava, ele pode se tornar poço, mas ele também pode se tornar fonte, até se tornar um rio. Então, queridos, você pode ter o melhor solo, a melhor semente, os melhores fertilizantes, mas sem água, a semente morrerá na terra. Uma vida morta na terra, elas são fracas na vida espiritual. Suas emoções estão fragilizadas, seus corpos estão doentes. Por uma fragilidade no corpo, estão como aquelas pessoas que estão de Lázaro, que estava envolvido com as ataduras, pessoas que não conseguem se mover, pessoas presas, pessoas que não possuem água, que estão com seus poços entulhados. Elas são como alguém fragilizado na vida espiritual. Alguém com suas emoções fragilizadas. E o seu corpo revela, porque ela não consegue ter mobilidade. Eles não conseguem ter mobilidade. Sabe? Tudo é muito difícil. Edificar um lar é difícil. Cuidar da sua família é difícil. Cuidar daquilo que Deus te confiou, dos seus gados, dos seus bens é difícil. Servir na casa do Senhor é difícil. Tudo é difícil. Tudo é muito difícil. Pessoas de 2 ou 1, ou os poços estão entulhados, ou nunca nem cavaram. Não teve ninguém para cavar. Nunca bebeu da água. Nunca experimentou da água. E tem aqueles que já beberam. Tem aqueles que já experimentaram. Tem aqueles que já tiveram sua vida como um todo fluindo porque tinha água. Mas Filisteu entrou. Os inimigos de Deus entrou para poder paralisar aquilo que você estava muito bem com o Senhor. Mas eu quero te dizer, assim como Isaac se gastou, assim como Josué, como Caleb se gastou, é isso que Deus está pedindo de mim, de você. Se você bater, Ele vai abrir. Se você buscar, você vai achar. A palavra do Senhor nos garante, Ele não rejeita nenhum coração aquebrantado. O Senhor não vai lhe rejeitar se você buscá-lo. O Senhor virá à tua presença se você começar a buscar a Ele de todo o coração, de todo o seu entendimento. Eu quero te dizer, querido, se recuse a caminhar como um sepulcro caiado. Como é isso, irmã? É alguém que parece que a vida está boa demais, ela só parece. Sabe, o exterior, a imagem, parece ter a vida perfeita, a vida maravilhosa. Mas você e Deus sabe que lá dentro de você existe uma sequidão, existe uma terra seca, que talvez você já botou fertilizantes,
sabe, já tentou de todas as formas. Aprenda como Isaac. Olhe para os heróis da fé. Olhe para os pais da fé. Não invente um novo modelo. Não invente um novo caminho. O caminho continua ainda sendo 3: oração, jejum e meditação da palavra. Obediência ao Senhor. Ele ainda continua sendo o caminho para você ter água. Não invente, queridos. Não invente. E eu quero concluir aqui falando sobre outro personagem da Bíblia que está lá em Abacuque 3. Alguém que tem fonte. Ele tem uma marca. Qual é a marca? O poço. São aqueles que buscam para seus gados, para a sua fazenda. Aqueles que estão cavando, buscando a presença de Deus, para que não falte água nos seus recursos financeiros. A fonte são aqueles que estão preocupados com sua descendência. Então eles estão dispostos a guerrear com os inimigos para que a sua descendência encontre fontes de água. Mas existe aqueles que são possuidores de rio. Existe aqueles que se encontraram com o rio e eles têm uma marca. Que marca é essa, irmã? A marca é aqueles que se preocupam, porque todos os 3 têm uma preocupação. A diferença aqui é os níveis de preocupação. A um é as suas riquezas, é os seus recursos. A outro é a sua descendência. Mas os possuidores de rio, eles se preocupam com uma nação. Ele se preocupa com um povo. Ele está preocupado com aquilo que está acontecendo na nação, no seu bairro, com a sua igreja, na sua comunidade. Esses são os possuidores de rios. São aqueles que verdadeiramente o rio de Deus, a presença de Deus, ela é fluida. E lá no capítulo 3 a gente conhece a história de Abacuque, que diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sionete. Ouve, Senhor, a tua palavra e teme. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio a Temar, e do nome de Pará e o santo Selá, e a sua glória cobriu os céus e a terra, e encheu do seu louvor. E resplendor se fez como a luz nos raios brilhantes que saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. A Bíblia nos conta do clamor de Abacuque. Sabe qual era a preocupação de Abacuque? A preocupação de Abacuque era com a nação de Israel. A preocupação de Abacuque era com o povo de Israel. A preocupação de Abacuque era a miserabilidade espiritual que aquele povo estava vivendo. Um povo que já teve poço, um povo que já teve fonte, um povo que já viu o rio transbordar sobre a vida deles, um povo que estava preso em cativeiro, um povo que experimentou da glória de Deus, estava desinstituído da graça, da misericórdia, da presença de Deus. Sabe por quê? Porque faltou preocupação no povo de Israel, faltou desejo, faltou vontade, faltou entendimento de lembrar dos seus ascendentes, de lembrar daqueles que vieram antes, de lembrar de quem é o seu Deus, de lembrar que Deus estava com Israel, que Deus era o Deus de Israel, que Deus era o braço forte de Israel. Não despreze o seu Deus, não faça pouco caso do seu Deus, não despreze a presença do seu Deus. E Abacuque diz assim: Senhor, lembra-te da misericórdia. Abacuque é um profeta aonde a presença de Deus era contínua na vida dele, aonde os céus para ele se abriam, aonde Deus mostrava para ele
a vida de Israel. Então ele era um homem de relacionamento. Ele era um homem de comunhão com o Senhor. Ele era um homem que ouvia Deus, que estava perto de Deus. Mas mesmo assim havia algo que queimava dentro de Abacuque. Havia algo que queimava dentro de Abacuque. Havia uma preocupação em Abacuque. E a preocupação de Abacuque era a vida espiritual de Israel. Abacuque estava muito preocupado. Cada dia que passava, o povo dava mais espaço para a sua vida profana, para adorar outros deuses, e se distanciava da palavra de Deus. Eu quero te dizer, queridos e queridas, nesta noite, seja um Abacuque. Você pode ter entrado como Isaac, você pode ter entrado como Caleb nesta noite, mas o Senhor nos convida: não pare no poço, não pare na fonte, porque eu te chamei para ser rio, eu te chamei para alimentar uma nação, eu te chamei para dar destino a um povo, eu te chamei para você apontar o meu destino, eu te chamei para ser um canal, porque você tem água para dar. Seja alguém que tenha água para dar. Seja alguém que tenha água para dar. Não pare em você. Não pare nos seus gados. Não pare na sua descendência. Seja alguém disponível para atender um povo, por menor que seja. Sabe, porque eu creio no propósito. Eu creio que talvez o povo que Deus te confiou é o seu trabalho, é aquele povo lá, e ali é a sua nação. Talvez o povo que Deus te deu é o seu condomínio. Talvez o povo que Deus te deu, querido, é a sua casa mesmo. Mas eu quero lhe dizer: não pare, continue a cavar, continue a buscar, continue a bater, continue a entrar na presença, continue orando, continue jejuando, continue meditando a palavra. Para ser rio, você precisa aumentar a sua oração. Para ser rio, você vai precisar aumentar o seu jejum. Para ser rio, você vai precisar aumentar a sua meditação na palavra do Senhor. A Bíblia nos fala aqui que um resplendor fez como a luz e os raios o clamor de Abacuque. O clamor de Abacuque mudou o céu de uma nação. O clamor de Abacuque mudou a história de uma nação. Eu quero te dizer que o seu clamor vai atravessar os tetos da sua casa. O seu clamor vai atravessar os tetos, os céus da cidade, mas ele subirá rompendo. Ele subirá como um fogo. Ele subirá com o peso das suas preocupações, com o peso das suas buscas. Ei, igreja, eu preciso lhe dizer algo. Transicionou. Novas medidas Deus tem para esse lugar. Novas medidas. Eu não sei se você lembra o que ou foi nos primeiros dias da semana ou foi no final do ano. O nosso pastor liberou uma palavra, ainda tem um post nas redes sociais, e ele disse o seguinte: que o ano de 2024, quem gosta de caminhar no raso ia ter trabalho, porque o movimento de Deus era para aqueles que estavam mergulhados. Quem resistia de entrar na água pode morrer afogado. Eu me lembro, e eu estava orando, o Senhor me lembrou dessa palavra. Ele disse: sim, a palavra que saiu da boca do meu servo, chegou o tempo para casa. Chegou o tempo. Não queira morrer afogado. Não queira morrer na bacia. Não queira morrer na margem, porque não sabe nadar. Não quero te dizer que o Espírito Santo, Ele deixou o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo para te ensinar.
Você tem o Espírito Santo. Você só precisa se preocupar, desejar e buscar. Se você tiver esses 3 elementos, você sai da beira e entra em um lugar mais profundo. Um lugar onde você será como um Abacuque. Alguém que fala e o céu responde. Alguém que muda a história de uma nação. Alguém que proclama e Deus responde. E eu quero convidar você a ficar de pé. Deus responde, queridos. Eu não sei se você deseja isso porque eu desejo. Eu não sei se você se preocupa de como a sua descendência vai encontrar. Quando eu falo de oração, eu gosto de lembrar da minha bisavó. Que ela foi a primeira evangélica da minha família, como um todo. E eu criança não era evangélica porque eu me converti já adulta. Mas eu me lembro da minha avó, sempre de joelho. Eu me lembro quando eu ia viajar para o interior, quando eu ia para a casa da minha avó, quando eu batia na porta, se ela demorasse eu sabia, ela está no quarto orando. Ninguém interrompe, ela já dizia, bateu uma, não saí, espere porque eu estou orando, não interrompa a minha oração. Quando eu saí do quarto, e era aquela porta de interior que tinha aquelas gretinhas assim no meio, então toda hora eu botava a cara e na varanda eu ficava sentada. Toda hora meu Deus, ó gente, eu não tinha noção porque eu era muito jovem. Não sei quanto tempo, eu sei que eu cansava de esperar. Tinha vezes que eu ia para casa da minha outra avó, falando, não dá para ver vó agora não, vou para casa da minha outra avó lá visitar. Mas eu me lembro de uma crente de joelho no chão. Eu me lembro de uma crente de joelho no chão. E sabe qual é meu trabalho? Essa chama não apagar. Sabe qual é meu trabalho? É ver meus filhos com a cara no pó. Sabe qual é meu trabalho? Ver meus netos com a cara no pó. Sabe qual é meu trabalho? Ver a igreja do Senhor na cara no pó. E como é que você faz isso, Jamile? Todo dia eu me prosto. Todo dia eu proclamo. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Ei, seja um incendiário. Seja um incendiário. Se ninguém cavou, comece a cavar. Se ninguém cavou antes de você, comece a cavar. Comece a buscar a gloriosa presença do Senhor. Porque eu preciso te dizer algo. Sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Sem Ele não dá. Oh, Espírito Santo de Deus. Nessa hora eu quero te apresentar a tua igreja. Eu quero te apresentar o corpo de Cristo. Eu quero te apresentar o teu povo. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que aquilo que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode acessar. Meu Deus, os entulhos, os poços enterrados, os poços entulhados. Eu te peço, dê força àqueles que precisam desentulhar poços. Eu te peço, dê entendimento àqueles que nunca beberam da água e estão achando que, oh Jesus, ser crente é isso porque nunca beberam, Jesus. Eu quero te dizer que o Senhor mude essa mente. Eu quero te pedir que o Senhor mude essa identidade de filho e de filha de Deus, que são filhos, mas não vive como filho. Não vive como filho. Não vive como filho. Não senta na mesa do Pai. Não se delicia no banquete. Abre a Bíblia, mas não entende. Ora, mas não compreende muito o que está acontecendo. Eu te peço um tempo de acessos. Deus, eu peço um tempo de acessos sendo abertos aqui. Acessos espirituais. Eu te peço que um portal se abra nesta noite. Aquele que deseja, aquele que buscar, aquele que querer, portais se abrirão. Vai abrir a Bíblia e a Bíblia vai falar com você. Vai abrir a Bíblia e vai receber direções claras. Vai abrir a Bíblia e vai ser curado. Vai abrir a Bíblia e vai ver Deus
cenário geográfico de escassez. Eu clamo por portais se abrindo. Eu clamo por uma igreja, Senhor, que flui no rio. Eu clamo por uma igreja que flui no rio do Senhor. É um tempo novo, Pai. É uma estação nova. Aqui está o primeiro culto desse tempo. Prestamos esse culto ao Senhor, declarando: nenhuma ovelha desta casa, nenhum membro desta casa nunca mais saberá o que é não viver dentro, sendo ativado, sendo envolvido pela gloriosa presença do Senhor. E chegará um tempo, porque são níveis que vão crescendo, chegará um tempo que eles terão poços que derramam água. Chegará um tempo que alguns vai começar a ter fonte, e terá aqueles que serão como um rio do Senhor, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, Senhor, transições de medidas maiores da Tua presença neste lugar, na nossa vida. E fazemos um compromisso. Estamos preocupados com os gados, estamos preocupados com a descendência, e estamos preocupados com a nação. Estamos preocupados, Senhor. Não seremos reconhecidos apenas por poço, não seremos reconhecidos apenas por fonte, e não seremos apenas reconhecidos, Senhor, se não for na plenitude, porque o rio representa uma vida plena, e é isso que Deus tem para mim e para você. Receba, adorando e glorificando a Ele, exaltando, bendizendo o nome dEle, porque plenitude é o que Deus tem para mim e para você. Deus abençoe a todos, e assim eu agradeço a minha oportunidade.